Olá, povo de Deus, Deus abençoe, sou o Padre João Marcos, estamos aqui de novo para continuarmos a nossa meditação da Palavra de Deus. E talvez você se questione por onde começar a ler a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Como que eu devo fazer a leitura orante da Palavra de Deus? Vamos estar falando nesse vídeo, aproveite, já curte aí, se inscreva no canal para que possamos levar cada vez mais a Palavra de Deus. O objetivo de estarmos gravando aqui é catequizar, é contribuir com a evangelização da igreja e do povo de Deus. Então se inscreva e compartilhe também as nossas mídias sociais para que mais pessoas possam experimentar da força da Palavra de Deus. Um risco, às vezes, as pessoas que começam a ler a Bíblia Sagrada, às vezes ela já começa pelo livro do Gênesis. E aí, como ela lê o livro do Gênesis, depois ela lê o Êxodo. Quando ela chega em Levítico, ela acha qual é o risco de desanimar, por causa que Levítico já é uma leitura um pouco mais pesada. Números também, uma leitura um pouco mais pesada. Então, não comece pelo livro do Gênesis. Eu devo começar pelo Evangelho de São Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento? Pode sim. Mas existem algumas outras indicações de como começar a ler, quais livros nós devemos ler na sequência, para que assim possamos mergulhar na Palavra de Deus e assim possamos também crescer com o Deus Palavra. Então, lendo aqui um pequeno resumo que eu fiz, a Bíblia não é um livro simples, mas uma biblioteca de 73 livros bem diferentes, com diversos estilos e escritos de épocas distantes. Por isso, é necessário um plano de leitura para entendê-la. Aqui está, então, a importância deste plano de leitura. A primeira necessidade de um cristão é ter a certeza de sua salvação, saber que Deus o ama e o acolhe. Por isso que uma das indicações é começar pela primeira carta de São João. Você lê a primeira carta de São João, pode ser um capítulo por dia ou um trecho por dia da Palavra de Deus. E depois, quando você termina os 5 capítulos, você retorna novamente e lê mais uma vez. Por quê? São João vai falar que Deus é amor, que Deus é compaixão, misericórdia, que morreu por nós. Então, nós vamos tendo essa certeza, a certeza que Deus veio para nos salvar, para nos libertar dos pecados, pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Depois a primeira carta de São João, o Evangelho de São João. Depois o Evangelho de Marcos, as pequenas cartas de São Paulo, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e assim por diante. Nós vamos deixar aí para que você acompanhe depois os próximos livros que você deve ler na sequência, do Novo Testamento, também do Antigo Testamento, para que você tenha aí um plano de leitura. Muito bem, então nós falamos de como começar pela leitura da Palavra de Deus. Agora, como que eu vou fazer a leitura orante da Palavra de Deus? Como que eu devo começar essa leitura da Palavra de Deus? Veja, a Palavra de Deus foi escrita por homens, sim, mas homens cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. Palavras que devem ser compreendidas pelo mesmo Espírito que as inspirou. Então eu não posso ler a palavra como um livro qualquer, como um livro de romance, de conto, ou somente dentro de um contexto da época. Não, eu preciso ler a palavra em oração, por isso que chama leitura orante da Palavra de Deus. A leitura da Palavra do Senhor não deve ser feita da mesma forma que é feita a leitura de um outro livro. A Palavra de Deus é transformadora e inspira o leitor a uma conversão, a mudança de vida. Por isso, a melhor forma de ler as Escrituras é por meio de uma leitura orante. E para começar, antes de eu pegar até mesmo a palavra para fazer a minha leitura orante, eu devo pedir a graça de Deus. Traçar sobre mim o sinal da cruz, Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer, por exemplo, a oração do Vinde Espírito Santo, muito conhecida. São 4 pontos para uma boa leitura orante. Quais são esses 4 pontos? Leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Primeira coisa que você vai pegar aqui, por exemplo, abrir aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8 de São Lucas. Você vai se colocando em oração, você vai ler, reler o capítulo, ou pode ser
o que nós chamamos na teologia, chamada perícope. O que é uma perícope? Por exemplo, aqui, o filho da viúva de Naim, tem esse texto aqui. Este texto aqui chama perícope. Você pode ler uma perícope por dia, você pode ler um trecho da Sagrada Escritura. O bom se você conseguisse ler um capítulo por dia. Primeira coisa, então, é ler, reler, respeitando para conhecer bem o que está escrito, assimilar o próprio texto, respeitar o texto tal como ele é, sem interpretações precipitadas, sem achar que já conhece este texto. Após ler, pense, o que essa palavra diz para mim? Em que ela me tocou? Este é o momento de você refletir sobre a palavra de Deus, até mesmo ruminar aquele texto. Então, você vai ler, vai reler e vai ruminar aquele texto. Depois de você ler o texto, reler, talvez ler mais uma vez, né? Aí você vai fazer esse questionamento. O que Deus está me falando? Esse é o segundo grau. Depois de ouvir e ler a Sagrada Escritura, vamos usar a imaginação, a repetição mental ou oral de uma palavra, uma frase, um versículo. Aquilo que mais te chamou a atenção. Você já leu, você releu. Aí você vai agora, o que Deus está me falando a partir deste texto? Porque veja, Deus nos fala de maneira individual. Deus nos fala, às vezes, aquilo que me destaca na minha leitura, aquilo que eu estou precisando, vai ser diferente para você. Por isso que nós falamos da importância, irmãos e irmãs, de a gente ouvir bem a palavra de Deus na Santa Missa. Porque, às vezes, tudo que o padre falar na Santa Missa não é aquilo que eu estou precisando, mas se eu ouço bem, se eu ali rezo junto também o Salmo, ouço bem as leituras do Evangelho, um versículo às vezes é necessário para aquilo que eu esteja vivendo. Olha, eu estou precisando deste versículo e vou colocar em prática esse versículo na minha vida. Então, o que Deus está me falando? O que me chamou mais atenção? O que o texto me diz? Ruminar, trazer o texto para a própria vida e a realidade pessoal e social. Então, nós falamos o que o texto me diz, a leitura, agora a meditação, e depois dessa meditação, o que mais se destacou? Eu levo para a oração. Mensagem de Deus transformada em oração. Aquilo que você pensou na meditação deve ser transformado em súplica, em louvor ao Senhor. É o momento de clamar a Deus para que você dê uma resposta concreta a Ele, com a sua vida, por meio do ensinamento das Escrituras. Entramos em diálogo, em comunhão amorosa com Deus. Respondemos a Deus pedindo que nos ajude a praticar o que a sua palavra nos pede. Então é o momento do diálogo com Deus, da oração. Depois da oração, vem o quarto ponto, a contemplação. Como colocar em prática o que Deus me falou a partir desta palavra, deste versículo, deste capítulo que você meditou. Então veja, você vai dar uma resposta pessoal para aquilo que você experimentou na palavra. Por isso que a leitura orante da palavra ela precisa ser de uma maneira pessoal, de uma maneira individual. Tem os estudos bíblicos que a gente faz em grupo, sim, mas não é a mesma coisa da leitura orante. A leitura orante é você com Deus palavra. Depois que você fala, é o momento de ouvir ao Senhor. É o transbordamento do coração em ação transformadora. Contemplar não é algo intelectual que se passa na cabeça, mas é um agir novo que envolve todo o nosso ser. A leitura orante se torna uma atitude continuada no dia a dia por um testemunho do Cristo vivo e vivido. Quem faz a experiência com a palavra de Deus não continua a mesma pessoa. Quem faz a experiência com o Deus vivo e vivido não continua a mesma pessoa. Por quê? Por exemplo, vamos pensar naquela passagem que Jesus disse para Pedro para perdoar 70 vezes 7. Talvez você esteja precisando perdoar alguém. Aí você vai trazer para a sua vida. O que esta palavra está falando na minha vida, na minha história, na minha caminhada? O que esta palavra vem a me alertar? Talvez eu precise perdoar. E a palavra fala de perdão. Então você vai dar os passos na direção daquela pessoa que você precisa perdoar. Como colocar em prática o que Deus me falou a partir da palavra de Deus. E aqui por fim eu coloquei essa frase
queira ser íntimo do Deus Palavra, que sua vida será diferente. Porque a Palavra de Deus, irmãos e irmãs, tem poder de nos transformar, de nos levantar e de nos ressuscitar. Então, repetindo os 4 pontos necessários para uma boa leitura orante da Palavra de Deus. Primeiro, a leitura. Segundo, a meditação. Terceiro, a oração. E o quarto, a contemplação. E assim, a Palavra de Deus vai se tornando viva e eficaz na nossa caminhada. Deus te abençoe. Um grande abraço. Continue nos acompanhando. Com certeza teremos novos vídeos mais para frente, porque o nosso objetivo aqui é evangelizar e catequizar o povo de Deus. Deus abençoe.